porque é um tema que às vezes assusta um pouco, mas aqui eu vim para desmistificar, né? Não tem nenhum bife de sete cabeças, né? Bem dizer, é letra de lei e aplicar ao processo a letra de lei, né? No nosso caso, tentar entender e compreender e buscar ali, não adivinhar, mas baseado no padrão de cobrança da banca, tentar acertar da forma que a banca vai cobrar as questões, né? E aí a gente já começa com esse artigo 11, que aí são os objetivos do processo licitatório, né? Que são assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. O que isso significa, pessoal? Que nem sempre a proposta mais barata, né, vai ser a mais vantajosa. Né? É levado em consideração, como bem se refere no final do artigo, o ciclo de vida. Não adianta eu querer um item que seja eficaz, mas não seja duradouro, tá? Então ali vai ser analisado todo o padrão de qualidade, seja do serviço, seja do objeto, na hora que a administração pública for escolher ali o seu fornecedor na intenção de satisfazer as suas necessidades, tá? Inciso segundo, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Pessoal, isso aqui está até na parte de princípios, tá? Artigo 6º. A gente vai chegar lá não hoje, né, em outra aula, em outra oportunidade. Porque que a isonomia ela é tratar todo mundo igual. Independente se eu sou uma grande empresa, se eu sou um microempreendedor, é dar as mesmas condições de competitividade para todos os licitantes, podendo cada um, né, dentro da sua especificidade, oferecer ali a proposta que eu, licitante, julgue mais vantajosa para a administração pública, tá? Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. O que vem a ser o sobrepreço, pessoal? O sobrepreço é algo que extrapole ali o planejamento anual, né? LOA, PPA, esse tipo de coisa, tá? Preços manifestamente inexequíveis são aqueles preços onde o licitante, por experiência, né, e até por bom senso, ele sabe que o fornecedor não vai conseguir cumprir aquele valor. Tá? Vou dar um exemplo simples aqui, por uma caneta. Quero comprar uma caneta, e eu vou lá, cor transparente, esferográfica, na cor azul, preta, vermelha, a cor que seja, e aí eu vejo uma proposta lá de 1 centavo. Eu sei que que o fornecedor não vai conseguir me entregar aquele item no valor de 1 centavo, tá? Então não adianta eu declarar ele vencedor, sabendo que depois eu vou ter problema, eu posso vir a ter um processo administrativo. Então o licitante ele tem total liberdade para já eliminar esse fornecedor que ofereça um preço manifestamente inexequível, tá? E o superfaturamento é aquele lugar que nenhum licitante quer estar, né? É onde já cai ali no dano ao erário, na improbidade administrativa, nos crimes em licitações. Inciso 4, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Esse inciso 4 aqui, os concursos eles têm cobrado bastante, né? Seja em licitações, seja em qualquer tipo de procedimento administrativo, essa questão do desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então é importante focar nesses 4 incisos, porque esse aqui já foi questão de prova do CHQO. A banca gosta muito de brincar com esses conceitos, né? Trocar uma palavra, trocar outra, né? E a gente não está aqui para julgar se é justo, se é injusto, a gente está aqui para tentar entender, mapear e fazer com que vocês acertem a questão, beleza? Lembrando que o objetivo aqui é o 10 de 10, tá? Não é impossível e a gente vai chegar lá. Parágrafo único. A administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que como se fosse um POP, tá? Procedimento operacional padrão, que é quando a administração pública, com base nas outras licitações, nos outros processos que já foram feitos, eles conseguem ali ter um mapeamento de como é feito, o que foi errado, o que foi correto, e aí eu consigo diminuir até eliminar os erros e os riscos e aumentar o percentual de acertos. Tá? Esse parágrafo único ele trata mais ali do mapeamento e do gerenciamento do processo em si, baseado, obviamente, nos princípios que regem o direito administrativo e as licitações. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Tranquilo. Inciso 2º. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvados o dispositivo no artigo 52 dessa lei. O que o artigo 52 trata, pessoal? De licitações internacionais, onde são autorizados ali fornecedores que trabalham com outra moeda apresentarem suas propostas na moeda nacional deles, tá? Seja o dólar, seja o euro. E uma diferença aqui que quando isso acontecer, o fornecedor que seja brasileiro, ele também vai poder apresentar a proposta dele, caso queira, nessa moeda estrangeira. Tá? Mas isso aí é uma exceção. Não acredito que a banca vá em cima disso, mas se vier, vocês já estão sabendo. Inciso 3º. O desatendimento das exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou invalidação do processo. O que isso significa, pessoal? Se eu tenho ali uma exigência que é meramente formal, ali, né, um erro de digitação, no momento da proposta, não na questão dos valores, tá?
Não confundam ali, né? O pessoal era bem acostumado ali naquela prática antiga de fazer o lance, e aí tinha aquele lance ali que botava um zero a mais, um zero a menos. Ah, não, é erro formal aqui, negativo. Erro formal ali é um erro de português, algo desse tipo, que não vai comprometer a competitividade e nem vai comprometer ali o andamento do certame, tá? Esse tipo de erro é tolerado, mas erros de natureza ali, vamos dizer assim, fiscal e monetária, não. Tá? Eles não são considerados erros formais, principalmente nas propostas. Ficar atento quanto a isso aí. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante a apresentação do original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. O que isso significa? Que o fornecedor ele pode se fazer representar por seu advogado ou por pessoa munida de procuração, tá? Ele não cita aqui a procuração, mas é um instrumento válido dentro do direito e dentro do negócio jurídico. Então não tem problema nenhum você se fazer representado por alguém que tem autorização legal sua como fornecedor para te representar. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Existem alguns documentos que eles precisam de algum tipo de certificado, né? Eles precisam ser certificados perante algum órgão ou instituição, e aí nesses casos vai ser cobrado o reconhecimento de firma, tá? Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. O que isso aqui significa, pessoal? Baseados no princípio da eficiência e para garantir a ampla competitividade. Tá? Por que garante ampla competitividade? Eu posso participar de um certame licitatório de qualquer lugar do Brasil, desde que seja feito por meio eletrônico, e eu tenho acesso à internet. Princípio da eficiência, olha a celeridade que me permite ter se eu tenho um processo eletrônico. Eu não preciso apresentar documento fisicamente pessoalmente, eu não preciso comparecer para fazer meus lances, as minhas propostas, tá? Eu faço isso tudo por intermédio do site de compras governamentais, tá, pessoal? Então, esse inciso aqui é um inciso que é importante destacar, tá? Já vi ser cobrado em prova, tal, não no CHQO, mas já vi ser cobrado em outros concursos no âmbito de direito administrativo e de licitações e contratos. Então, acho importante ali ficar atento, possa ser que seja formulada uma questão ou questões baseadas nesse inciso. A partir do documento de formalização de demandas, o órgão responsável pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma do regulamento, elaborar o plano de contratação anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Eu já vi esse documento de formalização de demandas ser chamado também de documento oficializador de demandas, tá? Então pode ser que vocês escutem a expressão DFD ou DOD. O que seria o DFD? É eu chegar ali para quem tem a necessidade do material ou do serviço e solicitar que ele faça o planejamento, junto com a equipe dele, do que ele vai necessitar literalmente. Olha, eu preciso disso, 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 disso. Nada melhor do que quem vai usar o material ou contratar o serviço para especificar para o licitante, né, o que ele precisa ter para poder satisfazer a sua necessidade. E aí ele, como administração pública, claro, né? Falo necessidade, eu não falo necessidade pessoal, tá? É necessidade da administração. Parágrafo 1º. O plano de contratações anual que trata o inciso 7º do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Todos os atos da administração pública, eles são públicos, tá? Salvo as necessidades de sigilo, né? Tem até um caso aqui que a gente vai abordar daqui a pouco. E sob pena de nulidade, tá? Do certame. Se eu tenho qualquer ato que ele seja mantido em sigilo e que ele deva ser público, né, o certame ele pode ser impugnado a qualquer tempo por qualquer dos fornecedores ou interessados. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. O que isso significa, pessoal? Né? Hoje, né, devido ao avanço da tecnologia, a gente consegue ali fazer aquela assinatura digital do GOV, né, que ela é muito comum e é válido em todo o território nacional e em até determinados órgãos internacionais aquela assinatura ela é aceita como assinatura válida e a Lei 14.133 ela traz isso expressamente aqui no parágrafo 2º do artigo 12. Tá? Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, como já havia mencionado, ressalvadas as hipóteses de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Né? E aí tem o parágrafo único, ele traz as possibilidades em que a publicidade será diferida. O que isso significa? Que a publicidade ela vai ser até certo ponto, tá? Diferida por isso. Vai haver um sigilo, entretanto, por necessidade do procedimento. Inciso primeiro, quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Por óbvio, eu não posso ter a publicidade das propostas, senão não há competitividade, né? Ali o licitante ele vai achar, vai virar leilão, né? E não é o caso aqui, o certame aqui, o pregão, no caso, né?
Tem o momento do leilão, tem o momento do pregão, tem o momento da concorrência. Então a publicidade vai ser diferida até a abertura das propostas. Tá? E quanto à administração, nos termos do artigo 24, né? Que é quando o orçamento estimado da contratação pode ter caráter sigiloso desde que justificado. Né? Como eu falei, existem alguns casos que é autorizado por lei o sigilo. Artigo 14. Não poderão participar, não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente. O autor do anteprojeto ou do projeto básico, né? Por que não pode? Pô, Henrique, por que não pode? Eu fiz o projeto básico. Você acha que você não tem alguma vantagem nisso? Você acha que você já sabe ali os pormenores, diferentemente dos outros fornecedores que não tiveram acesso ao projeto básico, né? Então, assim, eu acabo ferindo o princípio da ampla concorrência, da ampla competitividade e da isonomia também, né? Eu estou tratando de forma desigual alguém que já teve acesso a alguma fase, né, do processo em si, tá? Então, por isso que a lei expressamente ela veda a participação, bem como no inciso 2º de empresa que tenha participado isoladamente ou em consórcio do projeto básico. É a mesma coisa, é o mesmo sentido ali. Em cima ele fala de pessoa física ou jurídica, e de baixo ele fala de empresa que isoladamente ou em consórcio, cujo seu dirigente, ou gerente, controlador, acionista, ele possa ter participado sob sob o mesmo respaldo do inciso 1º. Tá? Eu acabo ferindo ali os princípios da ampla competitividade e da isonomia. Inciso 3º, por óbvio, pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Por vezes acontece de um fornecedor ele ficar impedido de licitar por determinado período, né? Obviamente que depois de um processo administrativo, onde é ofertado a ele o contraditório e a ampla defesa, ele acaba sofrendo uma das punições, né, de impedimento de licitar com os órgãos da administração pública. E aí tem lá os períodos, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Dentro desse período, ele fica realmente impedido de oferecer proposta, de participar, seja em consórcio, seja em cooperativa, que a gente vai ver as possibilidades depois, né, até uma alteração que a Lei 14.133 trouxe. Então ele também não pode participar, por obviamente, né, está impedido. Isso vai estar lá na certidãozinha dele, vai estar registrado, então não adianta tentar burlar, porque a qualquer momento, se ele conseguir burlar quando for descoberto, vai ser desclassificado e vai chegar esse momento, né? Tem o momento de apresentar as certidões, que é na fase de habilitação, e ele acabar sendo eliminado do certame. Inciso 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil e tudo mais, ou que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, né? De quem organiza, de quem seja parte do processo licitatório, né? E aí essa proibição ela deve constar no edital, tá? E aí possa ser que surja a pergunta, pô, Henrique, mas e se essa proibição não tiver no edital? Eu vou poder participar? Eu sou primo do pregoeiro lá do quartel tal, lá do órgão tal. Eu vou poder participar dessa licitação porque o edital não previu ali a proibição? Obviamente que não. Apesar da lei dizer que tem que estar expresso, né, pode acontecer, né, um edital de licitação. Acredito que todos aqui, se não têm um conhecimento, mas tem pelo menos a noção de que é algo que é gigante, é extenso, pode acontecer ali do responsável pela sua elaboração acabar não tendo atenção ali nesse sentido, né, uma novidade trazida pela Lei 14.133, ele pode esquecer de colocar expressamente essa proibição. E aí já tem até alguns julgados e virou jurisprudência de que a ausência dessa cláusula no edital não autoriza, né, as pessoas impedidas, de acordo com o inciso 4, a participarem da licitação, tá? Então, é bom destacar isso aqui, que deve constar expressamente, mas que a não existência da cláusula não invalida, não autoriza, né, os impedidos a participarem. Inciso 5, as empresas controladas ou coligadas, né, entra ali meio que na mesma questão do consórcio e da cooperativa. Esse inciso aqui eu acho importante, vou destacar ele aqui, não destaquei antes, vou destacar ele agora. Pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescente nos casos vedados pela legislação trabalhista. Como assim, Henrique? Vamos lá. Em 2019, a minha empresa foi condenada por empregar adolescentes fora dos casos que a legislação trabalhista não prevê, né? E aí, em 2023, tem uma licitação e aí eu começo a participar ali como candidato. Em algum momento ali foi descoberto, obviamente, na fase de habilitação ou até antes, de que eu tenho essa condenação com trânsito em julgado, a minha empresa
independentemente ou não de ter satisfeito ali as condições, multas, sanções, já tiver sido cumprido, independente disso, está dentro desse espaço de 5 anos, eu não posso participar, vou ser eliminado do certame, beleza? Parágrafo 3º. Equipara-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, tá? Então vamos lá, grupo econômico. Vou dar um exemplo simples aqui de comida. Brasil Foods, eu tenho ali Sadia, Perdigão. Se eu tenho empresas do mesmo grupo econômico e uma delas fez o projeto básico, obviamente que a outra não vai poder participar pela vedação expressa no inciso 1º. Parágrafo 4. O disposto desse artigo não impede a licitação ou a contratação de obra e serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas no projeto executivo nos demais regimes de execução. O que isso significa? Que eu posso ter um projeto básico preliminar no edital da licitação e eu querer depois que o vencedor, obviamente que isso vai estar expresso no edital, tá? O edital ele é como se fosse a lei daquele procedimento administrativo, daquela licitação, tá? Ele tem que ser seguido à risca. O não atendimento a qualquer requisito do edital, ele implica eliminação do certame, da licitação. Tá? Então eu como licitante, posso colocar no meu edital que eu tenho um projeto básico, mas que eu posso exigir melhorias, alterações, um projeto básico como segunda opção, né? Tudo que tiver dentro da lei, que eu não extrapole ali os limites ali, não entre em sobrepreço, né? Não entre na questão do superfaturamento também, está autorizado a fazer. Artigo 15 e artigo 16, eu coloquei ele aqui na aula de hoje porque eu entendo que eu não creio que vai ser cobrado os requisitos, tá? O artigo 15 ele fala da possibilidade, né, da participação de consórcio, tá? Nos procedimentos, nas licitações, e o artigo 16 ele fala das cooperativas. Por que eu coloquei aqui? São novidades que antes na 8666 não tinha essa possibilidade da participação do consórcio e da cooperativa, e a 14133, ela unificando todos os regulamentos existentes de licitações e contratos, ele trouxe isso expresso ali no artigo 15 e artigo 16. Né? Vocês vão perceber que os incisos, é importante a leitura? É importante a leitura. Eu estou tentando aqui trazer uma forma mais dinâmica de apresentar para vocês, para não ficar preso à leitura, tá? Obviamente que para falar de licitações e contratos, eu não posso me negar a ler, porque com a prova ela cobra a letra de lei. Então eu preciso exercitar com vocês o hábito de ler a lei, de entender, de trazer os termos ali de forma mais clara, de explicar um artigo ou outro, mas eu não posso me furtar de ler, de fazer a leitura com vocês. Vocês percebem que tem uns parênteses aqui com reticências, significa que tem outros artigos, tem outros parágrafos, outros incisos, né? Só que eu, por ter mapeado ali a prova, tentado facilitar para vocês, eu acabo deixando ali em segundo plano e peço que vocês façam a leitura depois na íntegra, tá? do artigo, dos incisos, dos parágrafos. Isso aqui eu estou tentando trazer aqui o suprassumo, vamos dizer assim. Então, o artigo 15, ele diz que, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, a pessoa jurídica ela pode participar da licitação em consórcio, tá? Observar as seguintes normas. Os incisos de 1 a 5, eles tratam ali os pré-requisitos, vamos dizer assim, para que um consórcio possa participar como consórcio, né, no processo licitatório. E aí o parágrafo 1º, ele traz aqui algo que eu acho importante falar também, eu vou ler para vocês, que é o edital deverá estabelecer para o consórcio um acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido do licitante individual para habilitação econômico-financeira. Na fase de habilitação, vocês vão perceber que existem alguns pré-requisitos, né, como se fossem garantias de que o fornecedor ele tem condições de cumprir com aquilo que ele está dizendo que ele pode. Né, e aí existe essa habilitação econômico-financeira, que seria como se fosse demonstrar que ele tem patrimônio para arcar com aquela despesa. E para o consórcio, né, ele vai ter um acréscimo de 10% a 30% do licitante individual. Tá? Tudo isso porque voltamos no princípio da isonomia e da ampla competitividade. Não é justo eu estar em consórcio com 2 ou 3 empresas competir com uma pessoa que é licitante individual. Tá? E aí o parágrafo 2º traz uma exceção a esse acréscimo, que é, se ficar comprovado que todas as empresas do consórcio são microempresas ou pequenas empresas, né, que é a ME e a EPP, definidas em lei, tá? Tem lá seus requisitos para elas serem classificadas como ME e como EPP, pequenas empresas, eles não vão ter necessidade da comprovação desse valor, dessa habilitação financeira com esses 10% a 30% a mais, tá? A gente sabe que para as empresas, para as microempresas e para as pequenas empresas, né, existem algumas facilidades, né, no processo licitatório que ao longo do curso, né, a gente vai poder abordar e sempre buscando ali a questão da prova, tá, pessoal? Lembrando que, obviamente que aqui a intenção é trazer conhecimento, né, é fazer você ter uma noção ampla do que é a licitação, né, licitações e contratos, só que
o direcionamento aqui é para a prova do CHQO. Tá? Parágrafo 3º, o licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, os termos do compromisso referido no inciso 1. O inciso 1, ele fala que é a comprovação do compromisso público ou particular de consórcio, subscrito pelos consorciados. Tá? Esse é um documento que ele tem que existir, por caso de consórcio, e o licitante vencedor ele é obrigado, tá? Antes de celebrar o contrato com a administração, ele demonstrar, né, a constituição e o registro desse consórcio. Tá? Não é nada de boca, como nada na administração pública. Tá? O artigo 16, como eu falei antes, só vai falar sobre a cooperativa. Eu tenho os requisitos aqui da cooperativa. Acredito muito que, caso caia alguma questão na prova sobre esses artigos, ela vai cobrar ali a questão da possibilidade ou não de profissionais poderem participarem do processo licitatório como cooperativa e de empresas em consórcio poderem participar como cooperativa, como empresas poderem participar como consórcio, tá? E você já sabe que pode, tá? Novidade. E se é novidade a gente anota porque o legislador ele gosta, legislador não, a banca ela gosta de novidade. Então é bem provável que ela traga isso aí para nossa prova, tá? Artigo 17 eu destaquei ele todo porque esse artigo aqui, né, eu vou perder um pouquinho de tempo mais nele, porque ele fala das fases da licitação. E eu sei que as fases da licitação é um momento que às vezes as pessoas se assustam por achar que é um bicho de 7 cabeças, mas não tem nada de tão assustador assim. Tá? Ele diz que o processo de licitação vai observar as seguintes fases em sequência, tá, pessoal? A sequência é essa. É importante saber a sequência? Sim. Já caiu na prova? Já. Já caiu em outras provas? Já. Então vamos gravar a sequência. Fase preparatória, fase de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Existem modalidades que não tem essa fase de apresentação de propostas. Julgamento, habilitação, recurso e homologação. Quem já teve contato com a 8666 vai perceber que hoje a habilitação ela vem após o julgamento. Tá? E o que isso trouxe de benefício para a administração pública? Eu não perco mais aquele tempo de primeiro eu habilito todo mundo para depois fazer o julgamento da proposta vencedora. Isso me economiza tempo, eu tenho um processo mais rápido, mais célere, porque o que acontecia muito? Eu habilitava todo mundo, eu recebia a proposta de habilitava todo mundo ali, perdia um tempo e acabava que o processo ia se alongando. Hoje eu recebo a proposta, a mais vantajosa, eu faço o julgamento dela, faço a habilitação, documento ok, vencedor. Documento não está ok, excluo daquele item ou do processo todo, chamo o próximo. A habilitação está ok, segue. Não está ok, chama o próximo e assim sucessivamente. Tá? E vocês vão perceber que não tem mais ali, depois da fase recursal, a fase de adjudicação. Não é que não tenha, tá, pessoal? Né, vou trazer um pouquinho aqui para a prática, né? Falando um pouquinho de prática e não da lei em si. A adjudicação, ela é um ato do pregoeiro, tá? E a homologação é um ato do ordenador de despesas. Tá? O pregoeiro é o camarada que faz a licitação, tá? Que recebe os lances, que faz o julgamento, que faz a habilitação. Então, a fase de adjudicação, ela era como se fosse uma homologação do pregoeiro, e a homologação em si é um ato do ordenador de despesas, que é o chefe daquele setor como um todo. Tá? É o camarada ali, no nosso caso, é o militar, que está acima do pregoeiro, do chefe da seção de licitações. Tranquilo? Ela não está expressa na Lei 14.133, mas, de certo modo, ali, no real, ela existe, ela só não é mais expressa. Então, se a questão vier cobrando, tiver escrito lá, a adjudicação como fase da licitação, não marca. Não marca porque a 866 já foi revogada e aí é uma possibilidade até de caber recurso para a gente poder recorrer e pedir ali que seja anulada a questão ou que seja trocado o gabarito, enfim. Foca nesses 7 aqui. Fase preparatória, fase de divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Né? A gente também divide, né, essa fase preparatória aqui, a gente chama ela de fase interna, tá? Que é a fase do planejamento, que é onde vai acontecer ali aquele documento oficializador ou de formalização das demandas, né? É quando se escala aquela equipe que vai fazer o planejamento do PCA, do ETP, que é o estudo técnico preliminar, que é onde vão conter ali as diretrizes, onde vão ter as necessidades, né? Onde vai ter ali o mapa de riscos, onde vai estar todo aquele planejamento que eu falei lá em cima, né? Essa fase interna. Até que seja elaborado o termo de referência. Termo de referência é um documento muito importante, tá? Termo de referência é como se ele fosse o esqueleto do edital, né? Isso na parte do objeto em si da licitação, seja um material, seja um serviço a ser contratado. Então, o termo de referência ele vai ser o norte para o edital. E aí, feito o edital, né, a gente pode dizer que é o marco ali da fase interna e da fase externa. Com a publicação do edital, eu inicio a minha fase externa. Né? Com o início da fase externa, eu vou iniciar a escolha do fornecedor, que é quando vão vir
ali a apresentação de propostas e lances, o julgamento, a habilitação, recurso, se houver, e a homologação. Com a homologação, né, eu parto para a parte final ali do meu processo licitatório, né, que não é uma parte que está expressa, isso aí, né, você vai acabar achando em livro de doutrina, não vai achar em livros de letra da lei, né, no caso, você vai achar na doutrina, que é o que a gente chama de execução e fiscalização contratual. Tá? Que vai ser recebimento do material ou acompanhamento da execução do serviço. Né? Terão pessoas, né, previamente escaladas para acompanhar o serviço, para cobrar, para ver se o prazo está sendo cumprido, para ver se o material que chegou está cumprindo as especificidades constantes lá do edital e do termo de referência. Parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5 do caput desse artigo poderá, mediante ato motivado com explicação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que, quando justificado, a habilitação ela poderá ocorrer antes da fase de apresentação das propostas e de julgamento. É muito comum ocorrer essa antecipação da habilitação ainda nos termos da 14133, quando a modalidade de licitação escolhida é a concorrência. Tá? Lembrando, pessoal, que para bens e serviços comuns, como foi abordado lá na nossa primeira aula, o pregão é a modalidade obrigatória. Tá? Então, no pregão não existe essa possibilidade de antecipação da habilitação. Ela vai ocorrer quando a modalidade for a concorrência. Tá? Parágrafo 2º, dei uma destacada aqui porque eu também acredito que cabe uma explicação mais detalhada disso aqui. As licitações serão realizadas sob a forma eletrônica, preferencialmente, admitida a utilização da forma presencial desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Por que essa sessão pública tem que ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo? Porque ainda que tenha algum ato, né, no caso aqui da apresentação das propostas, por exemplo, serem feitas de forma presencial, essa gravação, esse registro da ata e essa gravação do áudio e do vídeo, o registro de ata será digitalizado e o áudio e vídeo serão anexados ao processo eletrônico. Tá? Porque mesmo, é correto eu dizer que mesmo tendo uma parte presencial, hoje os processos licitatórios eles são 100% informatizados, eletrônicos, digitais, como queiram, tá? Com o intuito de facilitar, seja a fase de habilitação, seja a fase de oferecimento das propostas e dos lances. Tá? Então, assim, eu acredito que esse parágrafo 2º é um parágrafo bom para cair em questão de verdadeiro e falso. Tá? Então, por isso que eu destaquei isso aí, e essa parte final eu destaquei para falar que ainda que haja alguma parte dele presencial, vai ficar informatizado em algum momento. Tá? No final de tudo, quando o processo estiver pronto, ele vai estar 100% eletrônico, né, e disponibilizado lá no site de compras governamentais dos órgãos públicos federais. Parágrafo 3º. Desde que previsto no edital a fase que se refere no inciso 4, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar a análise e avaliação da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade, prova de conceito, entre outros testes. O que isso significa? Que antes de eu homologar propriamente dito o vencedor, a administração pública ela pode, visando ali, ver se realmente a proposta atende às suas necessidades, né, com o intuito de realmente chegar à proposta mais vantajosa, exigir ali uma análise do material a ser fornecido, né, do serviço que o fornecedor se comprometeu a fazer com a administração, é autorizado. Só é importante lembrar que essa análise, essa avaliação de conformidade, né, essa amostra, ela tem que estar prevista em edital. Eu não posso exigir que o fornecedor ele me traga uma amostra de algo que eu não avisei ele previamente que eu ia querer. Tá? Então, visando aí também eu não pegar ali o fornecedor desprevenido, por isso que é importante um edital ele bem confeccionado. Tá? O edital ele tem que ser realmente a lei daquele procedimento licitatório. Tudo que eu quero tem que estar disposto, tem que estar escrito, tem que ser mostrado ali para o fornecedor entender e também para respaldar a administração. Caso algum item não seja atendido, o fornecedor vai ser eliminado. Tá? E aí o próximo vai ser chamado e assim sucessivamente até que eu atinja ali o objetivo principal ali, que é satisfazer a necessidade da administração pública. Tá? E os outros artigos, acho importante a leitura, os outros parágrafos, tá? Nada que eu julgue assim tão pertinente, é importante, tá? Não estou dizendo que não é, pelo amor de Deus. E para a gente poder encerrar ali o nosso bate-papo, trouxe algumas questões. São 4 questões, sendo que 2 são bem parecidas, coloquei propositalmente. Vamos lá, questão 1. Foi a questão do CHQO 2021, adaptada. A única adaptação que eu fiz aqui, pessoal, foi que a prova cobrou com base na 8666, e aí eu alterei nos termos da 14133, tá? Com base na Lei 14133, considerando que o pregoeiro já conduziu a fase competitiva do processo licitatório, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das próximas etapas. Vamos lá, voltando lá para o artigo 17.
O que seria considerado aqui a fase competitiva? A partir dos lances das propostas, do oferecimento das propostas, confere? Então, o que vem lá? Julgamento, habilitação, recursal e homologação? Parece bom, vamos analisar as demais. Julgamento, recursal, habilitação e homologação? Ficou muito legal. Habilitação, homologação, recursal e julgamento? Não, porque a gente já sabe que a habilitação ela só pode vir antes da fase de lance, não após a fase de lance. Tá? Homologação, recursal, julgamento e habilitação? Vou homologar primeiro antes de julgar? Recursal, julgamento, habilitação e homologação? Vou ter o recurso primeiro do que o julgamento? Não faz muito sentido, né? Então acredito que, como o pessoal colocou aí no chat, né? O gabarito ali da questão 1, letra A. Tá? Questão 2. Vi que o pessoal na 2 ali, acho que caiu ali na pegadinha da própria prova. Tá? Foi uma questão adaptada, tá? De 2023 também, pelo mesmo motivo, né? Pediu-se na 8666, eu adaptei ali para 14133. Analise a afirmativa correta, analise as afirmativas a seguir referente aos objetivos do processo licitatório. Foi lá o primeiro artigo que a gente viu ali, né? Os objetivos. E aí, primeira afirmativa: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais barato para a administração pública. A gente sabe que não é o mais barato, né, pessoal? É o mais vantajoso. Então, esse mais barato aqui, ele invalida a afirmativa número 1. Afirmativa 2. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Ok. Ignorem aqui a minha gaivota aqui, tá? Ainda estou aprendendo a lidar com essa mesa digitalizadora aqui. 3. Evitar ações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexecutíveis e superfaturamento na execução dos contratos, salvo em caso de emergência. Acho que foi isso aqui que confundiu muito o pessoal. Salvo em caso de emergência. Tá errado, pessoal. Tá errado, tá? Independente de caso de emergência, eu não vou usar o superfaturamento. Por quê? Lembrando, superfaturamento é dano ao erário, é improbidade administrativa, tá? É enriquecimento ilícito. Então essa afirmativa aqui também está errada. Vamos lá. Incentivar a inovação e desenvolvimento sustentável nacional. Ok, importantíssimo. Correto também. E vamos agora à análise das alternativas. Eu costumo dizer que questões desse tipo a gente consegue às vezes resolver sem saber todas as afirmativas, tá? Por quê? Se eu já sei que a primeira afirmativa estava errada, eu já elimino a alternativa B, eu já elimino a alternativa D. Partindo para a segunda, né? Essa questão foi um pouco cruel, porque a segunda estando correta, todas as outras que sobravam, a segunda também estava correta. Só que se eu sei que a 3 está errada, eu já elimino a letra A e já elimino a letra E. E só me sobra a letra C, que é o nosso gabarito. Beleza? Questão 3. Coloquei essa questão proposital, tá? Ela é bem parecida com a questão número 1, mas eu coloquei para vocês terem uma noção de que não é só o CHQAO que costuma cobrar questões dessa forma, né? As bancas, né, elas não têm como fugir muito de um edital onde ele cobra a letra de lei, tá? Então vai ser cobrado em diversos concursos, inclusive no nosso, da forma que foi cobrado lá na questão número 1. Essa questão é uma questão para oficial de saúde e farmacêutico da Polícia Militar de Minas Gerais do ano passado. E ele fala que o processo licitatório é um meio pelo qual a administração pública realiza as aquisições de bens e serviços através de um rito formal, estabelecido na Lei 14.133/2021. Sobre a sequência das fases de um processo licitatório, marque a alternativa correta. Aqui ele já pegou todas as fases, né? Diferentemente da questão 1, que pediu a partir dos atos ali de lance do pregoeiro. Então aqui a gente vai seguir ipsilíteres ali o que diz o artigo 17. Elaboração do edital. A gente sabe que não é, né, pessoal? Tem nada de elaboração de edital. Estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar é uma das fases da fase preparatória. Plano de necessidades, a mesma coisa. Fase preparatória, ok. Divulgação do edital, ok. Apresentação de proposta de lances, ok. Julgamento, ok. E depois do julgamento? Habilitação, né, pessoal? A gente sabe que essa recursal aqui, ela veio para pegar ali o cara que já está cansado, que está desavisado, que não estudou com RA Educação. Ele vai marcar a letra E, mas você, preparadíssimo, safo, vai marcar a letra A, que é o nosso gabarito. Tá? Por fim, uma questão aqui que eu bolei, né? Achei interessante ali, baseado no que a banca costuma cobrar, né? Analisando acerca do processo licitatório com base na lei número 14.133, analise a alternativa correta. Vamos lá. Não será permitido pessoa jurídica participar de licitação em consórcio. A gente viu lá no artigo 16. Não, 16 é cooperativa. No artigo 15 que pode sim. Tá? Então essa afirmativa aqui ela não é correta, a gente já corta ela. As licitações serão realizadas exclusivamente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio.
Pessoal, eu sei que é covardia, eu sei que, poxa, é pesado, mas o que deixa essa questão errada aqui é essa palavrinha aqui, ó, exclusivamente, tá? Não é exclusivamente, né? Se a gente for voltar lá, preferencialmente. E eu já errei questão desse tipo por causa de uma palavra. Então, por que cresce de importância a questão, essa parte de realizar questões, de fazer questões? É justamente para a gente não cair mais nesse tipo de pegadinha aqui que as bancas costumam fazer, tá? Seja a banca do CHQO, seja a FGV. A FGV é uma banca que ela é covardíssima nesse sentido, tá? Gosta muito desse tipo de questão. Até a Vunesp, que é uma banca que eu gosto muito, é uma banca que ela é bem clara no que ela busca ali do candidato. Às vezes ela dá umas sacaneadas desse tipo na gente aí. Só que a ideia do curso é preparar você para isso, tá? A gente traz questões desse tipo, de níveis um pouco mais elevados, justamente para você errar aqui, que é para não precisar errar na hora do seu concurso, da sua prova, tá? Poderão participar de licitações das pessoas jurídicas em consórcio, porém, o mesmo não se aplica aos profissionais organizados em cooperativa. Já para aqui. Já para aqui. Obviamente que se aplica, né? São os artigos subsequentes 15 e 16, tá? Então, posso sim, profissionais organizados em cooperativas podem sim participar de processo licitatório, tá? Letra D. Os valores, os preços, os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvados o disposto no artigo 52 da Lei 14.133. Eu falei isso aqui no comecinho da aula, tá, pessoal? Utilizada a moeda nacional, ressalvado o artigo 52, que trata de licitações internacionais, tá? Onde será autorizada a utilização dali da moeda que não seja o real. Então, aparentemente, essa questão está tudo ok. Vamos só analisar a letra E. A administração não poderá exigir certificado por organização independente, acreditada pelo Inmetro. A gente viu que pode, né? Então, o que deixa essa alternativa aqui errada é a palavrinha não. Com isso, eu tenho meu gabarito. Letra D, de dado. E aí a gente encerra nosso encontro de hoje. Então, desejo a todos aí uma boa noite, tá? Tem aí no finalzinho aí, em cada final de página aí, tanto o contato da RA Educação, quanto o WhatsApp e o e-mail, tá? O pessoal que tá aqui, a princípio, tá no grupo, beleza? Pessoal, poxa, então qualquer dúvida, qualquer demanda, qualquer necessidade, pode mandar diretamente lá no grupo. Eu também estou no grupo. Boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Sigam lá o RA, tá? No Instagram. Terão mais aulas gratuitas esse mês. Então, poxa, aproveitem, tá? Conhecimento nunca é demais. E é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite.